Há 3 anos atrás, eu estava olhando os classificados de empregos locais online, quando um dos anúncios chamou minha atenção. Melhor que me lembro, o anúncio dizia apenas emprego disponível, boa remuneração, sem benefícios, descrição necessária. Em seguida, listou o endereço de e-mail, e isso foi tudo. Na época eu administrava uma loja de música, mas já tinha começado a ouvir rumores de que fecharíamos no próximo ano, e a probabilidade de uma transferência para outra loja era pequena. Eu estava olhando melancolicamente para a lista de empregos nos últimos dias, mas esta foi a primeira que se destacou, apenas porque eu estava entediado, e era estranho. Então enviei um e-mail. Meia hora depois recebi uma resposta, dizendo-me para ir a um determinado prédio de escritórios em uma parte nobre da cidade, em um horário preciso para minha triagem. Fui, e depois de esperar alguns minutos no saguão, fui levado a um escritório onde recebi uma série de formulários e questionários para preencher. Eles o recolheram e me disseram que entrariam em contato. Eu tinha quase esquecido de tudo até que um mês depois recebi uma ligação dizendo que havia passado para a segunda etapa no processo de contratação. Mais uma vez me deram o endereço e hora. E quando cheguei, dessa vez era um parque de escritórios diferente, a 30 quilômetros do primeiro. Fui recebido por um homem que se apresentou como Sr. Solomon. Ele me escoltou até uma grande sala que continha uma cadeira e uma mesa. Sobre a mesa havia 2 monitores grandes, um teclado e um mouse, e uma caixa de metal aparafusada com 2 botões enormes, um vermelho e um verde. Ele me disse que esta sala era um modelo para um lugar onde eu estaria trabalhando se aceitasse o emprego. Ele descreveu o trabalho da seguinte forma: eu estaria trabalhando 7 turnos de 6 horas por semana. Meu trabalho seria simples. Chegava ao trabalho 10 minutos mais cedo e entrava em uma área externa que parecia um vestiário. Eu teria meu próprio armário pessoal. Eu guardava todos os pertences no armário e vestia as roupas de trabalho fornecidas. Eu nunca deveria, sob nenhuma circunstância, levar qualquer item meu para a sala de vigilância. E eu nunca deveria, sob nenhuma circunstância, levar qualquer item comigo da sala de vigilância. Quanto ao que eu deveria fazer na sala de vigilância, me disseram que o monitor à esquerda mostraria constantemente uma transmissão ao vivo de uma câmera de alta definição em um local remoto. Meu trabalho era simplesmente observar a câmera. Uma vez por hora, eu entrava no computador conectado ao monitor certo e digitava um breve registro descrevendo qualquer coisa interessante que tivesse ocorrido na última hora. Eu não teria canetas, lápis ou papel, e nunca deveria tentar fazer qualquer tipo de anotações escritas sobre o meu trabalho. Quanto aos botões vermelho e verde, o botão vermelho só deveria ser usado em caso de emergência. Isso significava algo no vídeo ou no meu espaço de trabalho que exigia a ajuda externa. O botão verde deveria ser pressionado se houvesse algo no feed de vídeo que fosse particularmente notável. Diria a outras pessoas em algum lugar que, pelo menos na minha opinião, algo interessante estava acontecendo. Solomon enfatizou que, embora eu tenha liberdade sobre quando usar esse botão, eu deveria errar do lado de usá-lo apenas se quando algo de real significado ocorresse. Ele apontou a câmera no teto da sala em que estávamos. Ele disse que a sala real seria a mesma. No meu trabalho, era observado e outras pessoas também assistiam à sala no vídeo. Ele disse que eu era apenas uma redundância no caso de outros sistemas falharem. Ele então sorriu e perguntou se eu sabia o que ele queria dizer com redundância. Eu balancei a cabeça, tentando não mostrar minha irritação. Eu não falo tão bem com as pessoas, então às vezes elas pensam que sou burro. Tudo bem, deixe-o pensar isso se ele me pagasse bem o suficiente. A remuneração era muito boa, $35 por hora. Isso me preocupou. Eu já estava pensando que isso era algum tipo de experimento psicológico ou trabalho secreto do governo com o qual eu estava bem. Mas esse tipo de dinheiro para sentar e assistir uma tela?
Minha mãe sempre me disse que se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. E isso parecia bom demais para ser verdade. Perguntei se ia fazer algo ilegal. Solomon riu e disse que não. Perguntei se alguém iria se machucar. Mais uma vez, ele balançou a cabeça negativamente. Ele disse que a razão pela qual eles estavam pagando tanto era porque precisavam de funcionários motivados a serem profissionais e discretos. O trabalho que estavam fazendo era importante e, por várias razões, não podia ser discutido. Se eu aceitasse o emprego, teria que assinar papéis prometendo que nunca discutiria meu trabalho lá, ou poderia ser processado ou preso. Só estou quebrando isso agora por causa de tudo que aconteceu. Então, aceitei o emprego. Como eles queriam que eu começasse imediatamente, tive que sair da loja sem aviso prévio. Eu me senti mal com isso, mas também estava empolgado com o novo emprego. Era muito dinheiro e parecia um trabalho fácil, embora um pouco chato. Eu estava nervoso, que havia algo a mais nisso, mas disse a mim mesmo que teria que ver. Não adianta se acovardar e desperdiçar uma boa chance porque deixei minha imaginação enlouquecer. Foi-me dada a localização do trabalho em si, e, quando fui lá, fiquei surpreso que realmente era exatamente como a sala modelo que me foi mostrada, com apenas algumas diferenças. Havia um vestiário pelo qual você tinha que passar para entrar na sala de vigilância, e também havia um pequeno banheiro anexo à sala de vigilância real. A sala real tinha um pequeno bebedouro no canto, mas como eu não tinha permissão para trazer nada comigo, eu tinha que comer antes ou depois de cada turno. A maior diferença, claro, era que os monitores estavam ligados. O monitor certo era apenas um terminal preto e branco, como você vê nos filmes algumas vezes. Eu poderia digitar meus logs, mas sem internet para olhar ou algo do tipo. O monitor esquerdo era um vídeo de uma sala. Você chamaria de quarto, eu acho, porque tinha uma cama, mas tinha muitas outras coisas também. Uma TV, um sofá e cadeiras, algumas mesas e muito espaço vazio no meio. A câmera deve estar no alto de um canto, porque eu podia ver praticamente tudo, exceto os lados mais distantes dos móveis. No início, porém, eu não percebi nada disso. Tudo o que via era ela. Ela parecia ser um pouco mais velha do que eu e era muito bonita. Quando a vi pela primeira vez, ela estava deitada de lado no sofá. Essa era a parte do quarto mais distante da câmera, mas a imagem era muito clara e eu podia dizer que ela estava dormindo. Vi-me inclinando mais para o monitor para poder vê-la melhor. E então pensei no que eu estava fazendo e me senti envergonhado. É como se eu estivesse espionando ela. Um bisbilhoteiro, minha mãe costumava chamar. Eu não queria ser um bisbilhoteiro, mas também não queria ser bobo. Eu precisava pensar sobre isso, bem devagar. Foi um bom trabalho, e eu não estava fazendo nada de errado, certo? Eu não estava machucando ninguém, a mulher parecia bem, e o quarto era bom. Ela provavelmente concordou em estar lá, e é tudo algum experimento ou algo assim. Eu estava apenas exagerando. Então, me sentei na cadeira e comecei meu trabalho. Não demorou muito para eu entender mais. A mulher, eu comecei a chamá-la de Rachel, não estava lá por vontade própria. Eu nunca a vi machucada, mas ficou claro que ela nunca saiu daquele quarto, exceto para entrar no que eu acho que é uma área de banheiro que minha câmera não podia ver. Bem, ela nunca saiu do quarto sozinha. Periodicamente, geralmente algumas vezes por semana durante meus turnos, homens e mulheres com roupas estranhas entravam e a levavam para fora da sala. Às vezes ela lutava, mas geralmente ela apenas seguia com a cabeça baixa. Eles sempre a traziam de volta, embora os momentos em que ela não fosse trazida de volta durante meu turno fossem sempre os piores para mim. Eu me preocuparia com ela até chegar ao trabalho no dia seguinte e a visse na sala assistindo TV ou pintando. Ela nunca parecia magoada ou mesmo tão chateada, exceto quando a levavam. E mesmo quando ela lutou, eles sempre foram gentis com ela. Ainda assim, eu sabia que algo estava errado. Eu considerei largar o emprego ou apertar o botão vermelho e chamar alguém para que eu pudesse obter algumas respostas.
ou chamar a polícia e mostrar a eles o que as câmeras estavam me mostrando. Exceto que eu estava com medo de perder meu emprego e com medo de que essas pessoas podem fazer comigo se eu pedir demissão ou denunciá-los. Solomon me disse, quando aceitei o emprego, que ser discreto não era fazer perguntas. Nunca me pediram para fazer mais do que já havia me dito, mas nunca poderia contar a ninguém o que fiz ou vi, e nunca poderia fazer perguntas sobre o que estava fazendo ou por quê. Então, eu inventei desculpas. Foi tudo um experimento. Ela estava louca ou doente, e eles estavam tentando ajudá-la. Ela estava fazendo um trabalho assim como eu estava. Ou, se ela realmente era uma prisioneira em algum lugar, pelo menos eu estava observando para ter certeza de que ela estava bem. Se eles tentassem machucá-la, ou eu visse que ela realmente não queria estar lá com certeza, eu poderia obter ajuda. De certa forma, disse a mim mesmo, eu estava ajudando a protegê-la observando. Não espero que você pense muito nas minhas desculpas. Eu não penso muito nelas também, especialmente agora. Mas, em minha defesa, quando as coisas mudaram, eu não ignorei ou tentei explicar. Eu sabia que algo tinha que ser feito. Rachel costumava pintar por 1 ou 2 horas todos os dias, e parecia ser sempre durante meus turnos da tarde. A sala não tinha janelas até onde eu sabia, mas acho que ela usava um relógio ou um tempo do próprio corpo para manter uma espécie de horário. Eu sempre gostei de vê-la pintar. A coisa que ela mais pintava estava sempre virada para o lado errado para eu ver. Mas eu podia ver seu rosto enquanto ela trabalhava. Ela sempre parecia em paz e feliz quando estava pintando. E vê-la assim, sorrindo serenamente, de vez em quando ela conseguia algo do jeito que ela queria, sempre fazia o meu dia. Eu notei que algo estava errado quando ela começou a pintar com mais frequência algumas semanas atrás. Sua expressão estava mais focada e séria, e havia uma tensão em seus movimentos que eu não estava acostumado a ver. No começo, eu pensei que ela estava realmente tentando trabalhar duro em alguma coisa, e eu queria dizer a ela para não se preocupar. A cada poucas semanas, os outros vinham e levavam as pinturas antigas de qualquer maneira, trazendo uma nova planilha de... acho que a palavra é tela, mas era mais do que ela estar focada. Algo estava errado. Ela não parecia feliz e estava indo por horas a fio. No espaço de 3 dias, ela terminou 4 pinturas. Eu estava ficando cada vez mais preocupado assistindo seu trabalho. E quando ela terminou o quarto, eu me peguei dizendo para ela parar e descansar um pouco. Eu tinha me acostumado a falar com o monitor, falando com ela do meu jeito, mas ela não parou. Em vez disso, ela começou a mover as pinturas, arrumando-as nas costas e no assento do sofá, comprido na extremidade da sala. Esta foi a primeira vez que eu tinha conseguido ver qualquer uma das pinturas. Mesmo quando os outros estavam tirando, ela sempre parecia estar de costas para a câmera. Eu ainda estava preocupado com ela, mas também estava feliz por finalmente ver algo que ela havia trabalhado. Feliz e maravilhado. Eles eram lindos. Era uma bela floresta verde. O outro era um velho poço de pedra. A terceira era uma casa isolada em uma pequena ilha. O último era um cinema de aparência antiquada. Todos eles pareciam algo saído de um sonho, com linhas de cores se misturando no ar ao redor deles, como folhas pegas pelo vento. Foi só quando olhei de perto que percebi que as linhas de cor não eram aleatórias. Eram palavras, fácil de perder se você não estivesse olhando de perto. E por si só, eles não pareciam significar muito. Apenas o fantasma de uma palavra em algum lugar em cada uma das pinturas. Fácil de perder em tudo que estava sendo mostrado. Inclinei-me para o monitor e apertei os olhos, tentando ler as palavras. Então meu coração começou a bater forte quando eu os vi, piscando e esfregando os olhos. Olhei novamente, lendo-os em voz alta, em ordem, da esquerda para a direita, par superior e inferior. Por favor, ajude. Eu, Thomas. Eu me afastei do monitor, minha mão sobre minha boca. Eu não sabia o que fazer.
Eu não sabia como isso poderia estar acontecendo. Não era apenas que ela estava pedindo ajuda, embora isso fosse uma grande parte disso. Acontece que meu nome é Thomas. Eu pensei na câmera acima de mim e tirei a mão de meu rosto. Eu rolei de volta para a mesa e sentei lá, tentando parar de tremer, tentando me fazer respirar. Pense nisso devagar. A primeira coisa foi: eu deveria apertar um botão? O botão vermelho era para uma emergência. Se ela fosse uma prisioneira ou algo assim e tivesse tentando escapar, eles poderiam pensar que era uma emergência. Mas ninguém tinha sido ferido, que eu soubesse, e acho que o Sr. Solomon quis dizer guardar isso para algo como uma emergência policial ou de ambulância, não algo assim. Mas e o botão verde? Isso foi definitivamente algo notável. Não só que ela estava pedindo ajuda, mas que ela estava me pedindo ajuda. Eu me fiz parar por um momento. Eu não podia ter certeza de que ela estava me perguntando. Eu tinha ido à escola com vários meninos chamados Thomas. Era um nome comum, mas as chances de ela pintar esse nome quando eu trabalhava aqui... Eu não queria ser bobo, mas eu não estava tentando ser muito... Bom, qual é a palavra? Mamãe costumava dizer isso quando lia seus livros de anjos. Céticos. Eu também não queria ser cético. Eu tinha que acreditar que provavelmente era para mim. E isso era algo que eles gostariam de saber. Mas devo apertar o botão verde? Minhas mãos estavam indo em direção à caixa de metal na mesa, mas eu hesitei. Eu não gostava de quebrar regras e tinha medo do que aconteceria se eu as quebrasse. Se eles realmente a mantinham prisioneira, então provavelmente eram pessoas muito más, mas eu não sabia disso. Talvez eles fossem bons e ela fosse ruim, mas eu olhei de volta para o monitor, pela primeira vez desde que li as palavras. Rachel já estava retirando os quadros do sofá, como se soubesse que a mensagem havia sido recebida. Uma tela em cada mão. Ela olhou para a câmera enquanto se movia pela sala, e parecia que ela estava olhando diretamente para mim. Meu peito apertou enquanto minhas mãos se afastavam dos botões. Não, eu não achei ela ruim. Eu a observava há anos. Eu senti como se a conhecesse. Saberia se ela fosse má. Por mais estranho que parecesse, de certa forma ela era minha amiga. E eu ia tentar ajudá-la. Passei o resto do meu turno tentando agir normalmente e pensar no que fazer. Eu sabia que quem mais estava assistindo poderia ter notado as pinturas ou visto como eu agia. Mas não podia me preocupar com isso. Eu tentaria jogar com calma e tentar pensar em como eu poderia ajudá-la. As únicas pessoas que realmente conheci ligadas a este trabalho foram algumas pessoas quando preenchi os papéis, e então o Sr. Solomon, quando ele me mostrou a sala modelo e me disse o trabalho. Eu não tinha como entrar em contato com nenhum deles, exceto pelos botões. Meus cheques eram depositados eletronicamente e eu nunca tinha encontrado ninguém que trabalhasse na sala de vigilância. Esse pensamento me fez parar um segundo. Eu sempre achei estranho nunca ter encontrado alguém quando estava indo ou vindo. A pessoa que eu estava assumindo, ou a pessoa que estava assumindo o lugar de mim, eu sempre imaginei que deveria haver outras pessoas, outras salas de vigilância até, e eles apenas nos agendaram para não nos encontrarmos. E eu ainda achava que havia outros. Parte do motivo pela qual pensei que era porque parecia que eu não era a única pessoa que usava a minha sala de vigilância. O bebedouro, o papel higiênico, o sabonete, todos pareciam descer mais rápido do que eu acho que estava usando sozinho. Se isso fosse verdade, talvez eu pudesse descobrir quem eles eram, e talvez fosse mais seguro conversar com eles do que com quem eu trabalhava. Saí do trabalho às 8 da noite.
E, em vez de pegar um pouco de comida e ir para casa, dei a volta no quarteirão com meu carro e estacionei na rua do prédio onde eu trabalhava. Nada havia mudado enquanto eu dirigia por 1 minuto. Nenhum carro novo havia estacionado ou algo assim. E se eu estivesse certo, eles não enviariam ninguém para me substituir até que tivessem certeza de que eu tinha ido embora de qualquer maneira. Então eu sentei e esperei. Eu estava cansado e a rua estava bem vazia e chata, mas eu estava muito animado e com medo de dormir. Toda vez que um carro passava ou alguém andava pela calçada, eu ficava tenso. Fiquei imaginando um SUV ou van parando atrás de mim, homens saindo e me puxando do meu carro, me levando para algum lugar como onde eles tinham Rachel para me matar ou me torturar. Meia dúzia de vezes eu quase liguei o carro e fui embora, mas toda vez eu pensava nela sozinha naquele quarto. Ela não tinha ninguém além de mim para ajudá-la, e eu tinha que tentar. 2 horas depois, um homem gordo e careca estacionou e começou a se dirigir para o prédio. Assim que vi que ele conseguiu destrancar a porta e entrar, abri a porta do meu carro para ir falar com ele. Então eu parei. Eu precisava ser inteligente. Eu não sabia onde eles estavam, mas tinha certeza de que havia câmeras escondidas no vestiário e do lado de fora do prédio. Se eu for lá confrontar aquele cara, eles saberão com certeza que estou tramando algo. Suspirando de frustração, fechei a porta e esperei até que seu turno terminasse. Eu considerei segui-lo, como nos filmes, mas estava com medo de perdê-lo ou ele chamar alguém para ajudar. Então eu esperei até que ele voltasse para o carro depois de um turno de 6 horas, esperançosamente longe o suficiente para que as câmeras não vissem, e então conheci o homem que vim a conhecer como Charles Jeffries. Ei, cara, posso falar com você 1 minuto? Ele estava de costas para mim e ele apenas acenou com a mão distraidamente, sem olhar para mim. Desculpe, eu não tenho dinheiro. Tenho um bom... Ele congelou quando olhou para mim, enquanto falava. Oh, Deus. Não. Você precisa sair daqui, garoto. Não temos permissão para conversar. Eu poderia dizer que ele estava com medo, mas eu não podia arriscar deixá-lo ir ainda. Não depois de tudo isso. Aproximei-me e empurrei a porta fechada, enquanto ele tentava entrar em seu carro. Então você sabe quem eu sou? Tentei não soar malvado, mas não pude ouvir o quão bravo eu estava em minha voz. Ele puxou a porta novamente, mas eu ainda estava segurando, e eu era mais forte do que ele. Depois de um segundo puxão mais fraco, ele se virou, seu rosto tenso e cansado. Sim, eu sei quem você é. Você trabalha aqui como eu. Eu estou lhe dizendo, não deveríamos estar conversando. Nós não devemos nos encontrar. Nunca. Eu fiz uma careta. Senhor, o Sr. Solomon nunca me disse isso. Ele nunca disse que era uma das regras. O homem sacudiu a cabeça. Sr. Solomon? Sim. Bem, há muitas regras que eles não dizem a você. Aposto que eles não lhe contaram o que você iria assistir antes de começar, não é? Quando eu apenas abaixei meus olhos, ele continuou. Sim, eu também. Estou neste trabalho há 10 anos. Já vi outras pessoas entrarem e saírem. Geralmente porque quebraram uma dessas regras que nunca mencionaram. A única razão pela qual eu ainda estou aqui é porque mantenho minha cabeça baixa e minha boca fechada. Ele balançou um dedo para mim. Você deveria fazer o mesmo, se já não for tarde demais. Senti meu estômago se contorcer em um nó frio. Tarde demais? O homem esfregou o rosto. Garoto, você acha que eles não sabem do que estamos falando? Você acha que acontece alguma coisa que eles não saibam? Ele olhou de volta para o prédio, um olhar de tristeza e medo em seus olhos. Cacete! Pelo que eu sei, você já matou nós dois. Balançando a cabeça, ele me empurrou para trás e começou a abrir a porta. De qualquer maneira, eu cansei de arriscar. Você precisa parar de fazer perguntas e apenas fazer o seu trabalho. É muito mais saudável. Com isso, ele entrou em seu carro e fechou a porta. Eu não tentei impedi-lo dessa vez, mesmo que já estivesse preocupado com o que ele estava me dizendo.
Ouvir a confirmação foi paralisante. Qual era exatamente o meu plano? Ele provavelmente não sabia mais do que eu, e mesmo que soubesse, o que eu poderia fazer com qualquer coisa que ele me dissesse? Voltei para o meu carro com o coração pesado. Eu ainda estava com medo, mas, mais do que isso, eu estava triste e envergonhado. Eu queria ajudar Rachel, mas não sabia como. Eu não estava desistindo, mas enquanto dirigia de volta para o meu apartamento, não conseguia pensar no que deveria fazer a seguir. Isso não era um filme. Eu não era um herói. E as únicas ideias que me restavam eram ir à polícia, o que poderia ser controlado por alguém que quer que eu trabalhasse, ou tentar obter provas de que ela era uma prisioneira. Quando estacionei meu carro e entrei no meu prédio, tomei uma decisão. A menos que eu pensasse em algo melhor da noite para o dia, eu faria as duas ideias. Amanhã quebraria a regra de carregar qualquer coisa. Eu usaria meu telefone para gravar um vídeo da sala de vigilância, de Rachel e de como ela estava presa em algum lugar, e de mim contando tudo o que eu sabia. E eu enviaria por e-mail para todos os jornais, sites e canais de internet que eu pudesse imaginar. Eu então ia à polícia e dava a eles uma cópia também. Se conseguisse aguentar tanto tempo sem ser pego, talvez se eu fizesse tudo isso, mesmo que eles me pegassem, alguém ajudaria Rachel. Eu estava cheio de preocupação e pavor com a ideia de ser ferido ou morto. Uma parte de mim continuou dizendo que eu deveria apenas fazer o que me mandavam e esperar que tudo fosse embora. Mas eu não poderia viver comigo mesmo se eu fizesse isso. Mesmo que eu tenha errado, eu senti que tinha que tentar. Eu estava tão preocupado que não ouvi a pessoa vindo atrás de mim enquanto destrancava a porta do meu apartamento. Thomas? Eu me virei e senti minhas pernas enfraquecendo enquanto eu tropeçava contra a minha porta. Eu tinha que estar sonhando, ou estar louco. Agarrei a maçaneta da porta para me apoiar enquanto olhava para a mulher na minha frente. Não podia ser ela, mas de alguma forma era. Rachel? Ela hesitou um momento antes de abrir um sorriso. É assim que você me chama? Eu gosto disso. Mas, na verdade, o meu nome é Melanie. Senti meu rosto ficar vermelho. Claro que o nome dela não era Rachel. Isso foi apenas algo que eu inventei na minha cabeça. Ainda assim, meu constrangimento não conseguiu acompanhar minha confusão e alegria. É realmente você? Ela assentiu. Sim, sou eu. Rachel, Melanie, grunhiu quando dei um passo à frente e comecei a abraçá-la. Rindo, ela me abraçou de volta por um momento. Então, ela sussurrou no meu ouvido. Thomas, precisamos conversar, e não aqui. Podemos entrar? Eu me afastei e assenti, enxugando os olhos enquanto tentava terminar de destrancar a porta com a mão trêmula. Meu coração batia forte e eu ainda sentia como se estivesse em um sonho estranho e maravilhoso. Quando entramos e sentamos no sofá da minha sala, eu me forcei a me concentrar na maior pergunta que eu tinha. Como? Melanie ainda estava sorrindo quando nos sentamos, mas agora ela parecia preocupada e triste. Thomas, é isso que eu estou aqui para lhe dizer. As coisas não são como você pensa que são. Elas nunca foram. Eu fiz uma careta, uma nova linha de medo cortando minha névoa feliz. O que você quer dizer? Ela segurou a ponta do nariz por um momento, olhando para baixo como se estivesse tentando descobrir como dizer o que quer que ela estivesse a dizer.
Thomas, você faz parte de um experimento psicológico. Eu faço parte disso há mais tempo do que você, como um dos atores, e ainda não sei todos os detalhes. Tenho certeza de que é administrado por alguma agência do governo, e sei que eles estão investindo muito dinheiro e tempo nisso. Mas por quais razões, não tenho tanta certeza. Percebi que estava torcendo as mãos. Não, isso não estava certo. Não poderia estar certo. Isso era algum tipo de truque. Melanie continuou. O que eu sei é que você está sendo observado como um assunto de longo prazo. Eles construíram todo esse cenário onde você faz o trabalho secreto observando alguém. Que parece estar preso. Eles lhe dão instruções e uma maneira de fazer escolhas. Você tem botões ou algo que você pode escolher, certo? Eu balancei a cabeça fracamente, minha língua presa em minha garganta. Sim, um vermelho e um verde. Ela suspirou e assentiu. Eu acho que eles estão testando o quanto você vai obedecer. Que escolhas você fará com base em sua moral, sua inteligência e seu medo. É interessante. Ou pelo menos eu pensei assim quando me juntei pela primeira vez, 6 anos atrás. Eles nunca me deram oficialmente muitos detalhes, apenas o essencial. Mas as pessoas falam, os outros atores e eu, às vezes ouvimos coisas e fofocas. Ela sorriu tristemente. Foi isso que me fez começar a me sentir mal. Eu interrompi. Outros atores? Os olhos de Melanie se arregalaram. Ah, caramba. Sim, acho que ainda o chamam de Sr. Solomon. Há outros também. Quando eu apenas olhei para ela, ela continuou. De qualquer forma, por muito tempo era apenas o trabalho normal, certo? Eu passo 6 horas por dia agindo como se eu fosse uma garota presa, principalmente fingindo pintar ou assistindo TV. Você sabe, coisas chatas. Eu ainda não pude deixar de interromper novamente, odiando a dor trêmula em minha voz. Você falsifica a pintura? Você não está realmente pintando esses quadros maravilhosos? Agora Melanie parecia envergonhada. Não, desculpe. Eu não posso pintar nem um pouco. Mas sou uma boa cantora. Ela tentou sorrir, mas vacilou, estendendo a mão. Ela tocou meu braço. É por isso que ele sempre tem as pinturas viradas onde você não pode vê-las. Eles já estão prontos antes. Tudo que você vê são algumas telas em branco e... Bom, e quando eles querem que eu te mostre alguma coisa... Sua expressão escureceu enquanto ela prosseguia. É por isso que eu tive que quebrar as regras. Você. Quando eles começaram a fazer essa mensagem oculta, besteira de jogo mental, eu fiquei preocupada que você levaria isso muito a sério, que você poderia se machucar. Assim que você saiu do seu turno essa noite, conversei com um dos caras do departamento de vídeo. Ele me contou sobre como você reagiu, me mostrou como você ainda estava estacionado na rua do prédio. Eu dirigi. O jogo de quarto está em um prédio fora da cidade. Eu vi você sentado em seu carro e quase me aproximei de você, mas estava com medo de ser pega e demitida. Então eu estacionei e esperei até que eu pudesse tentar seguir em outro lugar e te dizer que eu estava bem. Ela piscou para conter as lágrimas. Tenho vergonha de dizer que quase saí algumas vezes. Não quero perder este emprego e tentei dizer a mim mesma que você ficaria bem depois de 1 ou 2 dias. Eu poderia fazer com que eles mudassem o roteiro o suficiente para que você sentisse que eu estava bem e não se preocupasse muito. Senti um calor raivoso crescendo em meu peito. Bom, isso é legal da sua parte. Ela olhou para cima, seus olhos vermelhos. Eu sei, eu sou horrível, eu sinto muito. Eu estava sendo egoísta e covarde, mas na verdade eu não fui embora. E então, quando eu vi Charlie saindo do prédio, vi você correndo para falar com ele,
Eu sabia que eles estavam aumentando ainda mais. Charlie? Melanie revirou os olhos em frustração. Ah, droga, sim, desculpa. Charlie Jeffries. Ele é outro ator. Em outra versão anterior do experimento, ele mesmo interpretou o Sr. Solomon, mas eles decidiram que ele não era assustador o suficiente. Então agora ele geralmente está em um dos trajes. Ele realmente fez muito isso para sua versão. Você simplesmente não consegue reconhecê-lo sob todas aquelas roupas que eles usam. Continuei enrolando e desenrolando minhas mãos em meu colo. Foi tudo demais. Eu me senti como uma bolinha de pinball, entre raiva e alívio, vergonha e confusão. Então, todas aquelas coisas que ele me contou, isso foi tudo para me assustar? Para ver como eu iria reagir? Ela assentiu enquanto fungava e enxugava o nariz com as costas da mão. Sim, eu sinto muito. É por isso que eu sabia que não podia esperar mais para contar a você. Eu podia ver o quão preocupado e assustado você estava voltando para o seu carro. Eu puxei meu braço para trás de seu toque. Bem, obrigado, eu acho. Pelo menos você me parou antes de eu ir à polícia e acabar parecendo uma piada na frente deles também. Eu só queria que ela se fosse, seus olhos solidários e compassivos longe de mim. Obrigado por passar por aqui e me deixar entrar nisso. Eu tentei fazer minha voz soar dura e insensível, mas em vez disso saiu aguda. Levantando-me, afastei-me dela para que ela não pudesse ver quando comecei a chorar. Se você se importa, eu preciso de um tempo para pensar. Isso é muito. Um momento se passou e então sua mão estava em meu ombro. Thomas, você não tem nada para se envergonhar. Eles são muito bons no que fazem. Tudo que você fez foi o que achou certo, porque você é um homem bom. Eu dei de ombros. Achei que você estava com problemas e queria ajudar. Ela gentilmente me virou para ela, e quando eu olhei para cima ela sorriu. Eu sei, mas você precisa perceber. A maioria das pessoas não teria tentado ajudar. Não quando isso significava desistir do emprego ou se arriscar assim. Não para uma estranha. Limpei meu rosto enquanto desviava o olhar. Bom, eu ainda me sinto burro, mas estou feliz que não seja real. Eu estou contente que você esteja bem, que nós dois estamos. Fiz uma pausa e achei seu olhar novamente. Nós somos, não somos? Seguros, eu quero dizer. Ela hesitou antes de assentir. Sim, eu acho que sim. Como eu disse, eles investiram muito no que quer que seja. E o fato de estarem dispostos a ir tão longe com você me faz pensar. Mas nunca vi nenhum sinal de que alguém se machucaria. Acho que o pior que pode acontecer é um ou ambos serem demitidos. Senti meu rosto ficar vermelho novamente. Não se preocupe com isso. Vou desistir amanhã. Finalmente vou conseguir apertar meus malditos botões. Talvez os dois. Comecei a sorrir, mas então vi a expressão no rosto de Melanie. Thomas, por favor, não faça isso. Eu não acho que eles iriam nos machucar. Mas se você desistir, eles vão descobrir que eu falei com você. Eu não acho que eles nos observam o tempo todo, mas não sei o que eles podem descobrir. Você sabe, rastreamento de celulares, satélites, espiões, o que for. Eu estou correndo um grande risco apenas por estar aqui e não quero que eles percebam. Eu dei um passo para trás dela. Então, você quer continuar sendo paga para enganar as pessoas como eu? Ela estendeu a mão e agarrou a minha mão direita. Eu a estava apertando inconscientemente e ela relaxou com o toque dela. Não quero, mas eu não esperava isso. Como o experimento mudou, conhecendo você de verdade, não posso fazer isso a longo prazo, mas mais um mês ou dois para economizar dinheiro. Agora que você está nisso e não vai ficar mais assustado ou magoado com isso? Ela sorriu. Isso eu posso fazer. Isso nós dois podemos fazer. Podemos continuar normalmente. Pegar um pouco mais de dinheiro deles e então
Um de nós pode desistir? No mês seguinte, outro pode. Como isso soa? Eu dei de ombros, incerto. Fazia algum sentido? E, uma vez que eu me acalmasse, provavelmente faria mais. Ela deu um aperto na minha mão. E, quando tudo isso acabar, eu quero te conhecer melhor. Eu sei que tenho desempenhado um papel, mas na maioria das vezes, sou eu que você está assistindo todo esse tempo. Eu acho que é justo que eu veja mais de você também. Ela corou, supondo que você esteja interessado nisso. Senti minha mão ficando úmida na dela, enquanto meu estômago se agitava. Bem, quero dizer, sim, eu gostaria disso. Engolindo em seco, acrescentei. Quanto tempo temos que esperar para nos vermos novamente? Melanie sorriu para mim. Trabalhe mais um mês, salve o que puder, e então desista. Vou esperar mais 2 ou 3 semanas e depois farei o mesmo. E então... Ela olhou para o teto enquanto refletia por um momento. E eu fiquei impressionado como bonita ela era. Mesmo que ela fosse um pouco diferente pessoalmente do que eu imaginava. Daqui a 3 meses nos encontraremos aqui. Eu vou lá e podemos começar a nos conhecer melhor. Como isso soa? Devolvendo seu sorriso, eu assenti. Isso parece ótimo. Quando ela saiu alguns minutos depois, parte de mim odiou vê-la partir, mas outra parte ficou aliviado. Eu estava tão exausto e, enquanto eu estava tão feliz que ela estava bem, e nós finalmente nos conhecemos, eu me senti como um fio queimado em uma lâmpada velha. Eu precisava de um tempo sozinho, tempo para pensar e se acalmar. E acima de tudo, tempo para descansar. Eu nem me lembrava de ter adormecido, e quando acordei, percebi que meu alarme estava tocando há mais de 30 minutos. Eu pulei e corri para chegar no meu turno do trabalho. Quando ela estava saindo, Melanie havia enfatizado novamente como precisávamos agir completamente da mesma forma. Isso significava não enlouquecer, mas também significava não agir como se tudo estivesse bem. Se de repente eu não mostrasse sinais de estar preocupado com ela, isso os alertaria também. Eu prometi e ela saiu depois de um breve abraço e um beijo, lembrando que agora, através da névoa do meu cansaço na noite anterior, parecia um sonho. Ainda assim, entrei na sala de vigilância com o coração muito mais leve. Eu não precisava mais me preocupar ou me sentir culpado por não ajudá-la. E havia alguma satisfação em finalmente denunciar as pessoas que me enganaram por tanto tempo. Além disso, em 3 meses eu terminaria com este lugar e veria Melanie novamente. Pessoalmente, pelo menos. Porque eu pude vê-la no feed de vídeo assim que entrei no trabalho. Ela estava dormindo quando cheguei lá. E me peguei me perguntando se ela estava tão cansada quanto eu ainda me sentia. Quando ela acordou mais tarde e começou a ler um livro, eu comecei a sorrir e tive que me conter. Eu ainda deveria estar preocupado em atuar, não sorrindo como se eu tivesse uma queda. Eu tive que fazer melhor para Melanie não ter problemas. Cerca de 1 hora depois, ela começou a trabalhar em outra de suas pinturas. Observando seu trabalho, fiquei impressionado com o quão real tudo parecia. Era difícil ver tudo no meu ângulo, mas eu poderia jurar que ela tinha tinta naqueles pincéis e estava realmente pintando o que estava na tela. Eu me encontrei sentindo orgulho dela. Ela realmente era uma ótima atriz. Não só eu não a vi dando nenhuma pista de que tínhamos nos conhecido ou conversado, mas ela realmente parecia diferente no quarto do que no meu apartamento. Achei que era isso que ela queria dizer com desempenhar um papel. Eu estava quase no final do meu turno, e embora eu odiasse deixá-la, eu tinha que admitir que estava pronto para dormir mais um pouco. Tentar guardar minhas reações o dia todo tinha sido exaustivo, e eu temia as próximas semanas. Mas então percebi que ela tinha terminado de pintar. Eu esperava que ela fosse fazer outra coisa, mas em vez disso ela pegou as telas pelas bordas e cuidadosamente caminhou até o sofá. Seu corpo estava bloqueando no início,
Mas então ela se afastou. Era uma pintura de uma árvore enorme. A casca era em um vermelho escuro, com um enorme tronco retorcido que se partiu em uma dúzia de galhos. Aqueles galhos estavam cobertos de folhas de um verde tão profundo que quase me lembravam mais nuvens de tempestade do que o topo de uma árvore. Como todas as pinturas, me senti tocado por ela. Mesmo agora que Melanie me disse que não as pintou, as imagens em si, combinadas com as cores e os pequenos detalhes, ficaram realmente incríveis. Assim como este, se você olhar bem de perto, poderá ver que havia vários pequenos melros nos galhos das árvores. Era engraçado, mas eles pareciam que eles eram feitos de palavras. Senti meu coração começar a martelar e me forcei a manter a calma. Não adianta ser bobo. Eu sabia que era tudo um jogo agora, e eu só tinha que fazer a minha parte um pouco mais. Ainda assim, o eu preocupado iria querer saber o que as palavras diziam, então eu poderia tentar lê-las. Apertei os olhos, seguindo os pássaros da direita para a esquerda e de cima para baixo. Esta menina não sou eu. Desviei o olhar da pintura para ver Rachel olhando para mim. Ela parecia aterrorizada. Oh, não. Eu tinha que fazer alguma coisa, e eu tinha que fazer agora. Se Melanie era de alguma forma uma farsa, isso significava que eles deviam tê-la enviado. E se eles a enviaram, isso significava que eles sabiam. Eles sabiam das mensagens em sua pintura. Eles sabiam sobre mim fazendo perguntas. E eles sabiam que eu não apertei um botão durante nada disso. Senti pânico e medo subindo pelo meu peito, dificultando a respiração. Levantando-me, comecei a andar de um lado para o outro, periodicamente olhando para o monitor para ver se Rachel poderia me ajudar, me dizer o que eu precisava fazer a seguir, mas ela se deitou na cama. Era difícil dizer com certeza de costas para a câmera, mas acho que ela estava chorando. Não, eu precisava consertar isso. Tire ela de lá. E se eu não tivesse um plano melhor, teria que seguir com o que já tinha. Sentindo o olho duro da câmera no teto em mim, fui até a porta e voltei para o vestiário. Meu telefone estava no meu armário e depois de estragar a combinação da primeira vez, abri a porta e tirei, agarrando-o com força. Tentei segurá-lo ao meu lado, casualmente, mas sabia que não fazia sentido. Se eles soubessem de tudo, eu não conseguiria esconder nada. Eu só tinha que tentar ser rápido. Enviar algum tipo de mensagem para as pessoas que poderiam ajudar Rachel antes que chegassem a mim. Abri a câmera do telefone quando entrei novamente na sala de vigilância e apertei gravar. Ele fez um pequeno bip e quando tive certeza de que estava gravando, liguei a câmera. Meu nome é Thomas Calhoun, e meu trabalho é observar uma mulher presa em um quarto. Isso não é uma piada ou um filme ou seja lá o que for, isso é real. Por 3 anos, meu trabalho é ficar sentado nessa sala. Movi a câmera lentamente pela sala, observando a porta do banheiro, o bebedouro, a mesa com os monitores, teclado e caixa de botões. E observe um vídeo de uma mulher trancada em um quarto, em algum lugar. Eu me aproximei da mesa e me certifiquei de que o monitor que mostrava Rachel estava claro e em foco. Eu não sabia que essa mulher era prisioneira no começo. Ou me enganei pensando que ela não era porque o dinheiro era bom. De qualquer forma, eu sei que ela está agora. Ela está em perigo e eu também. Depois de me demorar no vídeo dela por mais alguns segundos para ter certeza de que todos os detalhes poderiam ser vistos, virei a câmera de volta a mim. Eu tive que me apressar ou o vídeo poderia ser muito grande para ser enviado rapidamente. Eu estava tentando manter a calma, mas me senti chorando enquanto prosseguia e fiz o meu melhor para manter as minhas palavras claras. Por favor,
Ajude, eu não sei onde ela está, não sei quem a tem, porque não sei para quem realmente trabalho. Mas eles são pessoas más, e ela não está segura. Tudo que eu sei é que trabalho em um prédio e nos arredores de São Antônio. Eu só sei os nomes das 2 outras pessoas conectadas a este lugar. O homem que me contratou, Sr. Solomon, e um homem que pode ter um emprego como o meu, Charlie Jeffries. Não, Jeffries, eu acho. Eu não sei se eles são pessoas reais, quer dizer, eu não sei se são seus nomes reais. Por favor, eu não sou louco. Eu sei como isso soa, mas apenas venham aqui, vejam o quarto, descubram onde ele está, ajude-a e... Ouvi o som abafado da porta externa se abrindo para o vestiário e me atrapalhei. Freneticamente com o telefone para interromper a gravação. Como faço para enviar? Não. Oh, não. Como eu... Ah, ali está. Eu apertei o botão para compartilhar e senti um novo pânico crescendo. Para quem devo enviar? Eu tinha apenas um punhado de contatos e acabei de selecionar todos eles. Talvez pelo menos um deles levasse a sério e buscasse ajuda. Quando eu vi a porta da sala de vigilância se abrir atrás de mim, apertei enviar. Não conectado ao serviço de dados ou Wi-Fi. Por favor, envie novamente quando conectado. Que? Não. Virei-me para ver o Sr. Solomon entrando na sala. Ele estava ladeado por 2 homens grandes, em ternos escuros que pareciam guarda-costas ou algo assim. Levantando um dedo, ele acenou para mim. Nenhum serviço aqui, Thomas. Mas então, você nunca deve precisar de serviço aqui, desde que siga as regras. Eles me pegaram facilmente. Tentei chegar ao banheiro e fechar a porta, mas os 2 guardas me pegaram e me puxaram para baixo. Eles colocaram como vocês chamam? Forca-gatos em minhas mãos e pés e puxaram uma bolsa preta sobre a minha cabeça. Então, eu estava sendo carregado para fora da sala e parecia que eles devem ter me colocado na parte de trás de uma van que foi puxada até o prédio. Eu estava deitado no que parecia ser um tapete fino e com um cheiro estranho que cobria uma camada de metal duro por baixo. Ouvi alguém entrar na van comigo e eu perguntei para onde estávamos indo e se eles deixariam Rachel ir. Houve uma pequena risada no alto e em seguida a voz do Sr. Solomon, quando ele me disse que explicaria tudo quando chegasse aonde estávamos indo. Por enquanto, ele me disse que eu precisava relaxar. Era uma longa viagem e eu precisaria do resto. Fui dizer mais, mas então senti uma dor aguda no pescoço. Eles me esfaquearam ou não. Eles me injetaram com alguma coisa. Eu estava me sentindo tão estranho agora, mas eu tinha que ficar acordado. Eu tinha que tentar fugir. Eu tinha que... Olá de novo, Sr. Thomas. Pisquei quando comecei a olhar ao redor. Minha boca estava seca e minha cabeça doía. Mas fora isso, eu me sentia bem. Eu não estava mais amarrado, em vez disso eu estava deitado em uma mesa acolchoada, como eu tinha visto quando fui ao médico. Mas não era um consultório médico. O quarto era grande e, além da mesa acolchoada, havia uma cama pequena, uma mesa com um monitor de computador e 2 cadeiras. Sentado em uma dessas cadeiras estava o Sr. Solomon. Levantei-me lentamente, piscando para ele. Onde está? Rachel está bem? O homem sorriu. Você realmente tem algo, Thomas. Tentando ser o herói, mesmo que você não saiba como. Eu respeito isso. Lambendo os lábios, ele se inclinou um pouco para frente. Na verdade, eu respeito tanto isso que decidi começar nosso novo relacionamento com tanta honestidade quanto me for permitido. Alguns dos meus colegas discordam desta bobagem, mas, quer saber? Foda-se eles. Este é o meu projeto, e acho que você merece saber o que está acontecendo.
Parecendo mais sério, ele se levantou, levantando a arma que estava segurando casualmente em seu colo. Mas antes de entrarmos nos detalhes, você gostaria de ver Rachel? Eu deslizei para fora da mesa e balancei a cabeça quando me segurei para não cair. Minhas pernas ainda estavam bambas por causa do que eles tinham me dado, mas eu mal notei. Sim, por favor, deixe-me vê-la. A verdadeira ela. O Sr. Solomon deu uma pequena risada e gesticulou em direção a uma porta próxima. Sim, a realidade é sempre melhor. Ele está lá na sala ao lado. Eu tropecei no meu caminho para frente, minhas pernas ficando melhores enquanto eu andava. E quando eu agarrei a maçaneta, ela virou facilmente. Eu esperava que a porta levasse ao quarto dela, mas em vez disso, ela se abriu para outro quarto muito parecido com o que eu estava. Embora o material fosse diferente, máquinas estranhas enchiam as paredes. E no fundo da sala havia um grande aquário. Eu não sabia. Era um cilindro grande mais alto que eu, e estava cheio de algum tipo de líquido cinza. Havia uma forma naquele líquido. Vá em frente, Thomas. Fique à vontade para dar uma boa olhada. Você ganhou. Senti meu estômago apertar com mais força com as palavras do Sr. Solomon e a maldade nelas. Minhas pernas estavam pesadas de novo agora, mas não era por causa das drogas desta vez. Avançando, pude ver que a forma era uma pessoa. Ah, não. Ou pelo menos um corpo, porque só de olhar para ele ficava claro que a pessoa estava morta. Estava muito bem preservado, mas pude ver como a pele pendia errada e parecia inchada em alguns pontos. Deus. Não. Seu cabelo, que estava flutuando como algas na frente de seu rosto, se afastou quando cheguei ao vidro e eu podia ver. Assassino! Olhei para Solomon e comecei a correr em direção a ele quando ele atirou em mim. De repente, eu estava no chão convulsionando quando ele se aproximou. Não se preocupe, Thomas. Não vai te matar. Apenas torná-lo incapaz de se mover por muito tempo. Ouvi mais passos quando meu corpo começou a parar. Levante-o. Leve-o de volta para o outro quarto. Eu mal podia sentir nada quando fui carregado de volta para a mesa acolchoada e apoiado em uma posição sentada. Desta vez eu estava amarrado, mas imaginei que fosse mais para não cair, porque eu não conseguia mover nada além da minha cabeça. E mesmo isso, só um pouco. Eu mal podia ver por causa do choro, mas reconheci a forma borrada de Solomon sentado na minha frente. Antes que você pergunte... Bem, quando você puder perguntar qualquer coisa de novo... Sim, esta é a Rachel. Não uma Rachel falsa. Não um manequim. E não algum tipo de truque. Como eu disse, o tempo para truques já passou. Agora é a hora da verdade. Franzindo a testa ligeiramente, ele continuou. Thomas... Eu entendo que te mostrar o corpo dela dessa forma, pode parecer muito cruel. Você pode me odiar por isso agora. Eu entenderia se você o fizesse. Mas você me chamou de assassino. E, pelo menos nesse contexto específico, acho isso injusto. Porque não a matei. Na verdade, estou com esse aspecto no projeto há apenas 7 anos. Ele gesticulou de volta para a porta atrás dele. E Rachel está morta há mais de 8 anos. Senti meus olhos se regalarem, como se pertencessem ao corpo de outra pessoa. Era mais mentira, mais truques, tudo isso. Oh, meu Deus, tinha que ser. Você sabe o que é visão remota? Ele revirou os olhos. Desculpe, certo, você não pode falar agora. Eu só vou supor que não saiba. A visão remota é um termo amplo para a capacidade de ver coisas que estão longe de você fisicamente.
Saber coisas que você não deveria saber, através de seus 5 sentidos normais. Alguns descrevem como uma habilidade psíquica, embora existam várias escolas de pensamento sobre como e por que ela funciona. Seus olhos fixos nos meus, atentamente. Por que funciona, Thomas? Vários governos e organizações privadas o estudaram por muito tempo. E embora publicamente seja sempre ridicularizado como pseudociência e superstição tola, a realidade é que algumas pessoas têm a habilidade inata. Isso significa que vem naturalmente, de alguma forma, ver outros lugares. Rachel era uma dessas pessoas. Ela entrou no programa quando tinha 17 anos, tendo sido identificada por meio de um processo de triagem frontal, que foi executado como um teste psicológico, que pagava bem aos participantes em um momento em que Rachel estava procurando ganhar algum dinheiro. 3 meses depois de ser identificada como uma boa candidata, ela foi aceita e, após o período de ajuste inicial, tornou-se um ativo amplamente compatível, que rapidamente alcançou o topo do nosso pool de talentos. Solomon cruzou as mãos sobre o joelho. Eu sei que você se importava com ela, Thomas. Então acho que vale a pena compartilhar isso. Rachel nunca foi maltratada, exceto seu confinamento e o teste ocasional que era levemente desagradável. Não, todos nós a precisávamos. Ela era extremamente talentosa, não apenas como espectadora remota, mas como artista. É assim que ela iria transmitir o que ela viu. Você entende? Ela entrava em um estado quase de transe quando pintando, e quando terminava, nos dava uma pintura de imagens e palavras que forneciam. Bom, era uma informação muito valiosa. Ele riu. Se você já se perguntou, é por isso que sempre houve tanto cuidado para que as pinturas nunca fossem mostradas à câmera. Pegando suas calças, ele continuou. Rachel era tão talentosa que foi selecionada para um novo programa, que achamos que poderia melhorar muito ou alterar sua habilidade. Introduzimos algo estranho em seu corpo. No início, nada parecia mudar. Se alguma coisa, a precisão de sua visão remota estava diminuindo, o que era um problema para nós e para ela. Mas então percebemos que estávamos lendo as novas pinturas de forma errada. Ela foi capaz de ver mais claramente do que nunca. Ela simplesmente não estava mais presa apenas aos eventos atuais. Agora, sua visão transcendia o tempo. Ele fez uma pausa e percebi que ele estava gostando de contar a história. O bastardo estava se divertindo, fazendo uma pausa para torná-las mais dramáticas. Eu iria matá-lo. Embora isso tenha tornado algumas de suas pinturas menos úteis imediatamente, elas se tornaram muito mais valiosas à medida que conseguimos decifrá-las. Por um tempo, parecia que tudo estava funcionando melhor do que esperávamos. Seus lábios se estreitaram. E então, um dia, ela mostrou uma pintura para a câmera. Ela dizia: "Por favor, me ajude, Thomas." Isso imediatamente enviou todos os tipos de sinais negativos possíveis. Ela sabia que não deveria mostrar as pinturas para a câmera, e agora estava tentando se comunicar com alguém. Nós não atrapalhamos sua rotina, mas uma investigação intensiva começou sobre com quem ela estava falando. Era um de seus manipuladores? Um dos técnicos? Alguém de sua vida passada? Mas nada foi verificado. Inclinando-se para trás em sua cadeira, um olhar de orgulho cresceu no rosto de Solomon, enquanto ele continuava. Fui quem primeiro sugeriu a ideia de que ela estava intencionalmente, ou não, conscientemente, ou não, vendo e conversando com alguém no futuro. Eu ainda era,
um consultor externo na época. Mas a essa altura tivemos comportamentos mais estranhos dela, incluindo a segunda mensagem de pintura. Essa garota não sou eu. Minha teoria fazia algum sentido, mas rapidamente se deparou com um obstáculo maior. A introdução do material estranho não foi tão perfeita quanto esperávamos. Apesar de ela estar estável há quase 3 anos desde que foi implantado, seja devido à sua crescente perturbação emocional e estresse, ou simplesmente a passagem do tempo, ela de repente começou a se deteriorar. Seu trabalho tornou-se mais errático e difícil de entender quando seu corpo começou a declinar. Estávamos monitorando sua saúde de perto, mas isso não importava. 5 dias depois de pintar, esta garota não sou eu. Ela, de repente, teve uma parada cardíaca e morreu. Inexplicavelmente, não conseguimos ressuscitá-la. O homem suspirou. Essa foi uma grande perda, e isso exigiu ajustes da minha teoria. Com base em tudo o que sabíamos, ainda fazia sentido que ela estivesse falando com alguém com acesso ao feed da câmera, e muito provavelmente alguém chamado Thomas. Se Thomas estava vendo aquela filmagem da câmera do futuro, como eu acreditava, então ele deve estar trabalhando para nós no futuro. Ele deu um sorriso fino. E se você acredita que o futuro está definido ou não, sou a favor de dar uma mãozinha. Há 7 anos comecei o projeto Thomas. Ao longo desse tempo supervisionei a seleção e contratação de 43 homens chamados Thomas em vários locais diferentes. Todos com um trabalho muito específico para assistir aos vídeos de Rachel, desde antes de seu implante até o momento de sua morte. Tentei falar, mas minha boca ainda não funcionava. Eu queria dizer que ele estava mentindo, que não fazia sentido, que era outro truque, mas acho que queria ouvir mais por mim mesmo, porque eu não achava que ele estava mentindo. Não pensei que fosse um truque, e eu pensei que estava começando a entender. O ponto não era realmente eles assistirem os vídeos, é claro. Foi como eles reagiriam ao assistir os vídeos, o que eles fizeram, e como isso combinou com o que Rachel havia feito à resposta no passado. 13% desistem após o primeiro dia. 38% apertam o botão vermelho ou verde após a primeira mensagem pedindo ajuda e dizendo seu nome. 22% tentaram entrar em contato com as autoridades antes de chegar ao estágio em que Melanie foi apresentada. Ele balançou a cabeça ligeiramente. Eu gostaria de poder levar crédito por sua apresentação, mas não foi minha sugestão. Nós assumimos pela mensagem, essa garota não sou eu, que havia um dublê de Rachel apresentado a você em algum momento, talvez para matá-lo, ou dissuadi-lo, ou descobrir o que você sabia. Mas foram necessárias algumas tentativas até sentirmos que estava bem refinado. Como já mencionei, apenas 27% chegaram tão longe, e todos eles falharam no próximo teste. Ele apontou para mim. O nome dela. Você vê? A garota que você está assistindo. Aquela garota talentosa e maravilhosa cujo corpo está preservado na sala ao lado. O nome dela era Rachel Donovan. Eu sempre me perguntei se Rachel estava apenas vendo você, ou se havia algum tipo de conexão entre vocês dois. Quando você chamou Melanie, Rachel, eu sabia que finalmente tínhamos encontrado o Thomas certo. O ponto de luz distante que nossa Rachel estava olhando através do espaço e tempo. Engoli em seco e descobri que podia sentir minha língua, mesmo que apenas um pouco. Falando mal, eu empurrei uma única palavra. Por quê? Solomon pareceu surpreso. Eu pensei que isso estaria claro agora.
Você é nosso único elo restante para um dos nossos maiores tesouros. Talvez você tenha uma habilidade semelhante, ou pode ser que ela tenha forjado o vínculo puramente por meio de seu próprio talento e vontade. Mas, de qualquer forma, você é importante e tem mais trabalho a fazer. Ele se levantou e foi até a mesa, onde ligou o monitor. Quando ganhou vida, vi que era uma imagem congelada do quarto de Rachel. Uma fita pausada, onde eu havia parado de assistir. Voltando para mim, o homem parecia solene. Você tem que assistir o resto, porque Rachel pintou mais fotos para você antes de morrer. E temos que saber o que elas significam. Passei os próximos 5 dias vendo Rachel morrer. Do lado de fora, apenas observando o monitor. Não parecia tão diferente do que eu vinha assistindo nos últimos 3 anos. Rachel dormia, assistia TV, lia e pintava. Havia sinais se você estivesse procurando por eles. Ela parecia cansada e tensa, e tinha dormido mais. E ocasionalmente, só de vez em quando, ela olhava para a câmera. Para mim, foi então que pude ver o medo e a tristeza em seus olhos. Por dentro eu me sentia como uma casa queimada, desmoronando sobre si. No começo, eu me recusei a assistir, a fazer qualquer coisa que eles quisessem que eu fizesse. Solomon não ficou bravo comigo, apenas deu de ombros. Ele disse que, embora a cooperação fosse preferida, e pudesse ajudar bastante e tornar a minha estadia com eles mais confortável, não era necessária. Se ele estivesse certo, Solomon disse com um sorriso fino, as coisas iriam acontecer como deveriam, independentemente do que eu quisesse. De qualquer forma, ele acrescentou, o vídeo estava prestes a voltar a ser reproduzido e não pararia por mais 5 dias. Se eu queria passar este tempo para vê-la novamente, era inteiramente minha. Tentei não assistir, mas uma parte de mim sabia desde o início que eu iria. Talvez eu encontrasse alguma pista de que eles estavam mentindo sobre ela estar morta. Ou Rachel poderia me dar algum conselho ou aviso sobre o que eu precisava fazer em seguida. Eu não sabia. O que eu sabia é que não podia perder a chance de vê-la novamente. E apesar de saber, em meu coração, que ela estava morta, e tudo no vídeo havia acontecido há muito tempo, eu ainda sentia que, ao assistir, eu estava com ela de alguma forma. Ela havia sido tirada de tudo o que conhecia, quando mal crescia, presa por anos, apenas por ser especial, experimentada, tratada como propriedade, impedida de ter amigos ou família, ou uma vida, e mesmo assim, apesar de tudo isso, ela era tão linda. Não só por fora, mas por dentro também. Passei anos observando-a, conhecendo-a de 1000 maneiras minúsculas que tão poucas pessoas realmente se conhecem. Eu tinha visto sua bondade e graça em suas ações. Mesmo quando ela estava lutando contra as pessoas que a seguravam, eu tinha observado sua força quando ela acordava dia após dia em sua prisão e nunca desistia. E eu vi a beleza de sua alma em suas pinturas, cheias de cores rodopiantes. Ela foi capaz de pintar essas coisas que viu com tanto cuidado e amor, apesar de viver em um mundo que a abandonou completamente. Bem, eu não a estava abandonando. Eu assistia a cada pedacinho do vídeo que conseguisse. Tente gravar em minha memória cada quadro dela que eu vi. Não era apenas para eles e seu projeto estúpido, mas para mim e para ela. Eu posso não ter muito o que fazer da minha vida antes que eles me prendam em algum lugar e me matem, mas eu poderia fazer uma última coisa. Rachel não morreria sozinha. Eu assisti quase tudo, parando apenas para comer rápido e usar o banheiro até os últimos 2 dias.
Eu pedi aos guardas para pausar, mas eles apenas balançavam a cabeça e diziam que Solomon disse que tinha que tocar normalmente até terminar. No quarto dia, eu estava em estupor. Eu já havia cochilado nos primeiros 3 dias, mas quando acordei no quarto dia, percebi que algumas horas haviam se passado. Havia 2 bandejas de comida na cama, uma de café da manhã e outra de almoço. Olhei de volta para a tela em pânico, preocupado por ter perdido alguma coisa. Mas Rachel parecia estar acordada também. Percebi que ela colocou a mão na barriga quando saiu da cama e senti meu próprio estômago revirar. Ela já estava sofrendo. Rachel olhou para a câmera e tentou sorrir antes de se mover para montar uma nova tela para pintar. Esta foi a segunda de 3 pinturas que ela fez naqueles últimos dias. A primeira tinha sido o interior de um cinema antiquado do ponto de vista de alguém sentado na última fileira. Na tela do cinema havia apenas a imagem de uma marreta encostada em uma parede de tijolos. Eu não entendi o que isso significava e me peguei examinando a foto em busca de alguma mensagem ou outra pista. Eventualmente, encontrei que poderia ser embora também não o entendesse. Rachel deve ter entendido que eles sabiam o que ela estava fazendo com as pinturas e não queriam impedi-la, porque essas 3 últimas ela colocou bem mais perto da câmera. Eu ainda estava apertando os olhos e estudando as pinturas de perto quando percebi que os assentos virados para cima na próxima fileira tinham placas de latão ao longo da borda dianteira dos assentos. Embora eles estivessem de cabeça para baixo do ponto de vista da pintura, o ângulo era bom o suficiente para que, uma vez que eu os notasse, conseguisse lê-los. 2, 43, 26, 89. Não entendi nada, mas guardei tudo na memória, concentrando toda a minha atenção na pintura até que ela finalmente atirou. Mesmo assim, no início, eu poderia dizer que a pintura estava tirando muito dela agora. E como eu tinha feito por tanto tempo, eu me peguei conversando com ela, dizendo para ela ir descansar antes que eu me lembrasse do seu corpo na sala ao lado. Eu quase parei então, mas não. Talvez ela não pudesse dizer o que eu estava falando com ela, ou talvez ela pudesse. De qualquer forma, falar com ela não faria mal. E isso me fez sentir um pouco menos solitário e triste enquanto a observava. A segunda pintura, aquela que ela começou depois que eu acordei, depois de adormecer por algumas horas, era mais estranha que as outras. Parecia que estava em uma sala com paredes curvas feitas de raízes de árvores. E no centro da sala havia uma pequena mesa feita do mesmo material. Algumas das raízes ao redor da sala eram de um vermelho profundo, mas as outras partes, incluindo a mesa, pareciam queimadas e pretas. Olhei mais de perto e vi que podia ver a sombra de uma pessoa sobre a mesa, mãos segurando um longo pacote oval. Estudei-o por um longo tempo, repassando-o repetidamente em minha mente, depois que ela o tirou. Eu não conseguia entender isso, de nada disso. Eu não era inteligente o suficiente e estava falhando com ela. Rachel dormiu por um longo tempo depois daquela pintura. Então ela se levantou no 5º dia, seu último dia, e imediatamente começou a trabalhar novamente. Desta vez, ela estava pintando mais rápido. E enquanto eu a via estremecer ocasionalmente, ela nunca perdeu seu olhar de determinação enquanto cortava linhas e cores na tela. Quando ela terminou, Rachel pegou a pintura e a virou para a câmera, me dando um pequeno sorriso cansado enquanto ela estava bloqueada de vista. Estava olhando da varanda da frente de uma casa em algum lugar. Era no campo. E a vista matinal do quintal da terra além era maravilhosa. Mas de perto a pintura era de 2 mãos, segurando um ao outro com força. Seus dedos entrelaçados pareciam brilhar em vermelho e laranja à luz do sol nascente. Eu me peguei chorando ao olhar para ele. Parte disso foi porque eu não sabia o que significava,
e senti uma crescente sensação de desespero ao pensar que os últimos trabalhos de Rachel poderiam ser desperdiçados comigo. Parte de mim foi porque eu sabia que tinha sido 5 dias e eu podia sentir que estava perto do fim, para o fim dela. Mas havia algo a mais do que tudo isso também. A última pintura, mesmo com todo o resto na minha cabeça e no meu coração me puxando para baixo, me deu esperança. Esperança de quê? Eu não sabia. Mas comecei a pensar que talvez a única mensagem que Rachel tinha para mim naquela última pintura era que de alguma forma, em algum lugar, tudo ficaria bem. Fora da borda da pintura, eu podia ver movimento na sala, pessoas chegando às pressas com algum tipo de equipamento médico. E então, o monitor ficou preto. Você fez bem, Thomas. Muito bem. Nos últimos 5 dias de vídeo, mapeamos 1047 microvariações no comportamento de Rachel, que acreditávamos que poderiam corresponder ao seu comportamento, suas reações e seus estados emocionais enquanto assistia ao vídeo. Como antes, vocês dois permanecem em sincronia, como se estivessem na mesma sala. É realmente notável. Sentei-me olhando para Solomon. Ouvi o que ele disse, mas não me importei. Eu só queria que acabasse. Limpando a garganta, ele continuou. É por isso que decidimos mover o implante do corpo de Rachel para o seu. Essa é uma das muitas razões pelas quais a preservamos assim. O corpo estranho ainda mostrava sinais de vida durante todo esse tempo, e estávamos com medo de tentar a remoção. Nossa esperança é que, dada sua conexão com Rachel, ela o aceite. Talvez até prospere em você, mais do que já fez com nossa garota. De repente eu estava de pé, e foi apenas o levantar da arma de Solomon que me impediu de atacá-lo. Não fale sobre ela assim, como se qualquer um de vocês se importasse com ela. Eu vou te matar. O rosto de Solomon escureceu ligeiramente quando seus lábios se estreitavam. Não, você não vai. Mas se ameaças ocasionais fazem você se sentir melhor, vá em frente. Isso só vai tornar as coisas mais difíceis, não mais fáceis. Sentindo uma pontada de medo e pânico, sentei-me novamente. O que é essa coisa que você vai colocar em mim? O homem olhou para mim por vários segundos antes de responder. Estou tentando a não contar a você depois de sua estúpida e francamente dolorosa explosão, mas eu serei razoável. Soltando um pequeno suspiro, ele continuou. Thomas, em algum lugar há uma árvore muito especial. Suspeitamos que seja a mesma árvore que Rachel pintou para você daquela vez, embora não possamos dizer com certeza, pois nunca conseguimos encontrá-la. Ou está muito bem escondida, ou é capaz de se esconder daqueles que a desejam. Eu apenas olhei para ele, tentando matá-lo, apenas querendo que fosse assim. De qualquer forma, temos a próxima melhor coisa. Um recorte antigo da árvore, um garantido com grande custo e sacrifício, e estudado por muito tempo, sem muito sucesso. No entanto, nos últimos anos recebemos conselhos de que este corte pode ser cultivado no solo certo. Pensávamos que o solo era Rachel, mas, embora tenha se desenvolvido ainda mais dentro dela, ela morreu antes que o crescimento necessário terminasse. Inclinando-se para a frente, ele sorriu para mim. Nós temos uma autoridade bastante boa. No entanto, que você pode ter sucesso onde ela falhou. Eu lutei contra eles quando eles vieram, mas não importava. Acordei algum tempo depois com uma dor incômoda no peito
e uma pequena cicatriz já cicatrizada na parte superior do meu estômago. Eu realmente não me sentia tão diferente além de um pouco de dor, mas sabia que isso mudaria com o tempo. Talvez eu tivesse mais tempo do que Rachel, ou talvez tivesse menos. Não importava. Eu acabei de... Espero, que foi isso? Havia algum tipo de voz suave, vindo da onde? Não estava no quarto, estava na minha cabeça. Senti um arrepio de excitação. Talvez fosse a voz de Rachel. Ela, de alguma forma, ficou na árvore que eles colocaram dentro de mim? Mas não, eu nunca tinha ouvido a voz de Rachel. Mas senti que não era isso. Essa voz era delicada demais para ser realmente ouvida ou compreendida. Eu me lembrava a música vinda de uma sala distante, que você sentia no fundo da mente sem perceber. Era uma melodia, uma espécie de canção. Mas não era a música de Rachel. Percebi com um arrepio que era a música de coisa de dentro de mim. No começo fiquei com medo, mas não durou muito. Não estava tentando me machucar. Estava preso aqui, assim como eu. Mas começou a tentar. Era hora de sermos livres. Levantei-me e caminhei até a porta. E, ao fazê-lo, as luzes se apagaram. A porta na minha frente clicou. E quando estendi a mão e girei a maçaneta no escuro, ela se abriu facilmente. Como isso foi possível? E se podia fazer isso, por que não ajudou Rachel a sair? Não houve resposta, mas também não houve muito tempo. Eu já podia ouvir botas na esquina quando o brilho das lanternas começaram a iluminar o outro lado do corredor. Eles me arrastariam de volta para lá. Se eu ia sair, tinha que ser agora. A voz estava cantando novamente, me empurrando para ir mais longe no escuro, para correr até que estivéssemos a salvo. Então eu escutei e corri. Cada porta destrancada para mim, cada curva me mantinha fora de vista. As pessoas que me procuravam estavam gritando ordens pelo rádio, perguntando a alguém qual era o problema do gerador ligado. Seja qual for a resposta, os corredores ficavam escuros enquanto eu vagava por eles a cega. Mas não caindo, perdido, mas não sendo encontrado. Quando cheguei à porta final, abria em uma tarde brilhante. Meus pulmões queimaram um pouco com o primeiro ar fresco e não reciclado que respirei em uma semana. Piscando, esperei que a voz me dissesse para onde ir, mas ficou em silêncio. Fechei a porta quando o pânico começou a subir em meu peito. Tudo isso, e eu seria pego porque não sabia para onde ir. Eu estava do lado de fora de um prédio marrom simples no meio do nada. Havia uma entrada que saía à direita, e à esquerda havia a floresta de Rachel. Eu sabia que era a mesma floresta imediatamente, e não apenas porque combinava tão de perto com a pintura. Tive uma sensação estranha que parecia uma espécie de magnetismo, ou como os pássaros sabem para onde voar. Olhando em volta por um segundo, senti como se estivesse sendo puxado quando olhei novamente para aquela floresta. Isso estava certo. De alguma forma eu sabia que este era o caminho que eu precisava seguir. Então eu fui. Eu tinha chegado à beira da floresta quando ouvi o barulho de homens vindo do lado de fora do prédio. Pensei em me esconder, mas sabia que era uma má ideia. Eles simplesmente me pegariam. Eu senti uma vontade de ir mais fundo na floresta. Eu mergulhei na frente, correndo em uma velocidade quase imprudente, mas nunca tropeçando ou caindo no caminho. Eu ocasionalmente ouvia o barulho de trás de mim enquanto eles se espalhavam para me procurar, mas os sons ficavam mais fracos enquanto eu corria. Eu quase pensei que os tinha perdido, quando ouvi uma tosse curta que foi rapidamente abafada à minha esquerda. Alguém tinha chegado perto sem eu saber. Em pânico procurei algum lugar onde pudesse me esconder. Havia apenas arbustos e árvores e... ali, um poço. Não era apenas um poço, mas o poço de Rachel.
com as mesmas paredes de uma pedra cinzenta desgastadas, cobertas com uma tampa de madeira desgastada. Senti um momento de reconhecimento feliz, mas depois ele desapareceu. Como isso ajudou? Eles verificariam o poço se o encontrassem, e eu não tinha como descer nele sem me machucar ou ficar preso. Então, uma ideia me prendeu. Agachando-me e permanecendo no mato, fui até o poço e cautelosamente empurrei a tampa. A princípio, resistiu, mas quando empurrei um pouco mais forte, o círculo de madeira deslizou para o lado, o suficiente para que você pudesse ver claramente que alguém o moveu. Olhando ao redor, voltei para os arbustos quando ouvi passos suaves se aproximando. Precisamos verificar isso! Você acha que ele desceu pelo poço? Melhor esperar que não. Ele provavelmente quebrou o pescoço se o fez. Eu podia ver os dois homens se aproximando. Ambos estavam vestindo armaduras escuras e carregavam rifles de assalto. O mais velho dos dois deu de ombros para o outro. Bom, é melhor isso do que ele estar escondido lá. Bom, é melhor... Parecendo irritado, o jovem assentiu. Eu vou procurar. Ele foi até o poço e empurrou a tampa de madeira para o lado, fazendo-a cair no chão, apertando um botão em seu rifle. Uma lanterna ganhou vida no cano. Ele começou a brilhar o poço, enquanto o outro continuava a olhar em todas as direções. Eu estava preocupado que ele me visse, se eu me movesse, mas eu não podia esperar. Eu só tinha que ficar calmo, pensar devagar e me mover rápido. Fiquei esperando ouvi-los gritar ou sentir algo ou alguém me bater nas costas. Mas nada veio. Quando a luz da tarde começou a escurecer, vi as árvores diminuindo à frente. Eu estava me aproximando de uma estrada. Parecia uma estrada pública normal, com vários carros passando de um lado para o outro enquanto eu saía da floresta e subia a colina até o asfalto. A ideia de pegar carona, especialmente tão perto de onde eles me seguravam, era assustadora, mas eu via pouca escolha. Eu estava vestindo calça de moletom e uma camisa que eles me deram e meus próprios sapatos, mas não tinha dinheiro, identidade ou telefone. Minha única chance era chegar longe o suficiente para tentar obter ajuda. Eu pulei um pouco com o silvo dos freios hidráulicos, quando um grande semi rolou até parar ao meu lado. A janela do passageiro baixou e um homem mais velho com cabelos brancos e bigode grisalho se inclinou e olhou para mim. Você parece perdido, filho. Você precisa de uma carona? Olhei para a porta do caminhão. Tinha um logotipo que dizia Martinez e Filhos, Construção. Abaixo havia um homem de desenho animado batendo em uma parede com uma marreta. Olhando para cima, eu sorri para ele. Sim, senhor. Acordei 5 horas depois, quando paramos em uma parada de caminhões em algum lugar de Nevada. Eu tinha planejado ficar acordado durante toda a viagem, mas isso durou apenas alguns minutos antes que a exaustão me alcançasse. Olhei para Oliver Martinez e ele me deu um sorriso cheio de dentes. Eu estava cansado, mas você estava completamente entorpecido. Eu tenho que me abastecer, tomar um banho e comer alguma coisa. Eu vou para a Califórnia depois disso. Se quiser ir mais longe, volte aqui em 1 hora, tudo bem? Eu balancei a cabeça e agradeci novamente pela carona quando saí. Eu me senti grogue de dormir, mas de resto, tudo bem. Eu só precisava decidir se este era um bom lugar para pedir ajuda ou se eu deveria andar mais com o Martinez. Ele parecia um cara muito legal e provavelmente tentaria ajudar se pudesse, mas eu queria evitar colocar as pessoas em perigo se eu pudesse evitar. Olhando ao redor, vi que estávamos em uma pequena cidade, bastante agradável. Decidi que iria dar uma olhada por alguns minutos e então decidi o que fazer. Eu estava a apenas 3 quarteirões da rua quando vi as luzes bruxuleantes à distância. Era uma sala de cinema. Quando me aproximei, senti meu peito apertar. Era o da pintura de Rachel. Hey, bem-vindo a Fênix. O cara parado no balcão de doces do teatro parecia um pouco mais novo do que eu. E embora parecesse bastante amigável, também parecia um pouco preocupado.
Se você está aqui para o filme duplo de terror, temo que o segundo filme tenha cerca de 30 minutos. Eu balancei minha cabeça e tentei não parecer tão estranho e louco quanto eu me sentia. Não, tudo bem. Eu conheci este lugar por um quadro que um amigo meu pintou. Então eu vim perguntar se você sabia de alguma coisa sobre ela. Ele ergueu as sobrancelhas e deu de ombros. Ok, estranho. Ele sorriu e acrescentou. Estranho, mas interessante. Quem é ela? Eu engoli. O nome dela é... era Rachel Donovan. Eu esperava que ele parecesse surpreso, excitado ou zangado, mas pude ver imediatamente que o nome não significava nada para ele. Balançando a cabeça, ele deu de ombros. Desculpa, esse nome não soa como nada. Eu diria que você pode perguntar ao dono, mas ele está de férias essa semana. Assentindo, procurei em minha mente outra coisa para perguntar. Alguma maneira de fazer este lugar importar do jeito que suas outras pinturas tinham. Existe algo único sobre esse lugar? Sua história ou algo do tipo? O homem sorriu. Amigo, você claramente não é daqui. Esse lugar é super chato. Não apenas o teatro, mas a cidade inteira. Franzindo o senho em pensamento, ele acrescentou. A única coisa que sei sobre a história desse lugar é que havia uma casa aqui que pegou fogo. Isso foi como nos anos 20 ou 30, quando isso nem fazia parte da cidade. Não posso dizer nada além disso, mas ainda aposto que deve ser a coisa mais interessante que aconteceu aqui. Soltei um suspiro desapontado. Ok. Bem, obrigado. Eu me virei para sair quando o cara chamou novamente. Ei, cara, desculpe não poder ajudar, mas se você voltar, eu vou te dar um desconto em um filme, metade do preço. Se eu não estiver trabalhando, diga a eles que Marshall disse que estava tudo bem. Acenei e tentei sorrir enquanto dirigia para a porta com o coração pesado. Por que você me trouxe aqui, Rachel? O que está aqui que vai ajudar? Eu estava do lado de fora de novo, olhando para os letreiros brilhantes do teatro como se eles fossem me dar algum tipo de sinal secreto. Quando notei um movimento no canto do olho, havia um beco que corria ao lado do teatro e ia atrás dele para alguma coisa. O que quer que estivesse lá atrás, a luz da lâmpada de segurança distante projetava sombras ao longo da parede do beco. E essas sombras estavam se movendo. Em vez de sentir medo, me senti animado quando comecei a descer o beco. Rachel me trouxe até aqui, e eu só tinha que confiar que havia uma razão para isso. Continuei procurando até que As sombras eram feitas por folhas, soprando em algum vento que eu não conseguia sentir. Quando cheguei ao outro lado do beco, vi que havia um pequeno quintal atrás do teatro, cercado por uma cerca de arame. E do outro lado dessa cerca estava a árvore da pintura de Rachel, com sua casca vermelha retorcida, e espuma de folhas verdes balançando de um lado para o outro no ar da noite. Senti uma onda de calor no meu peito quando o canto distante recomeçou. Este era o lugar. A árvore especial que não poderia ser encontrada a menos que ela quisesse que você a encontrasse. Ficava na beira de um pequeno terreno coberto de mato, cercado por todos os lados por prédios e quintais. De alguma forma esquecido quando o que quer que essa terra tivesse sido dividida. E apesar de sua localização, tive a forte sensação de que fui o primeiro a vê-lo em muito tempo. Subindo a cerca, senti um arame irregular cravar em minha perna e rasgar a minha calça, enquanto caía por cima. Eu estava sangrando um pouco, percebi. Eu podia sentir o cheiro da árvore agora, e era um cheiro rico e bom, diferente de qualquer outro que eu tinha sentido antes. Estendendo minha mão para ele, senti o canto ficar mais alto quando o toquei. Senti-me mais forte e com menos medo. E quando vi a luz se abrindo em suas raízes, não estremeci. Eu sorri. Havia um túnel escondido debaixo da árvore.
Um túnel cheio de ar com cheiro doce que era como o cheiro da árvore, mas também diferente. E o túnel não estava escuro. Não, de jeito nenhum. Ele brilhava com sua própria luz dourada que me chamava. Me impelia para frente. A chuva estava começando a cair enquanto eu olhava ao redor do estacionamento escuro. Tive o pensamento de que estava deixando este mundo para trás e descobri que não me importava tanto assim. O túnel continuou a crescer, inclinando-se suavemente e alto o suficiente para que eu entrasse sem me abaixar. As raízes da árvore continuaram, tecidas através das paredes da terra, enquanto eu ia mais fundo. Olhei para trás e vi que o túnel havia se fechado atrás de mim, mas não fiquei surpreso. O caminho a seguir era o único que importava. Caminhei pelo que parecia ter sido horas, mas nunca me senti cansado ou com fome. Eu nunca me preocupei em estar perdido, embora não tivesse ideia de onde estava ou para onde estava indo. Ainda assim, senti uma onda de felicidade e excitação quando virei uma esquina e vi algo no túnel à frente. Ao me aproximar, percebi que era uma parede de tijolos. Mas assim que comecei a pensar que havia encontrado um beco sem saída, a parede desapareceu, revelando um quarto escuro. Parei à beira do túnel, olhando para o chão do que parecia um porão. Estava vazio, mas à luz da árvore pude distinguir algo arranhado no chão. Era o número 2. Senti meu pulso acelerar quando pensei na pintura de Rachel com os assentos do teatro. E então entrei na sala. Era o porão vazio de uma casa, e quando subi as escadas e abri a porta, vi que o resto da casa também estava vazia. Nenhuma luz estava acesa, mas a luz do sol brilhante entrava por todas as janelas, e à distância eu podia ouvir o que parecia pequenas ondas quebrando na praia. Eu queria sair e ver onde estava, mas me forcei a verificar a casa primeiro, em busca de pessoas ou pistas. Mas não havia nenhuma. A casa estava totalmente desprovida de qualquer sinal de pessoas, além do número rabiscado no andar de baixo. Meu nariz formigava com o ar salgado quando saí. A casa ficava perto da praia, no que logo descobri ser uma pequena ilha deserta. E percebi com pouca surpresa que reconheci a casa da pintura de Rachel ao sair da varanda. Não havia nenhum sinal de pessoas, mas não estava totalmente sozinho, porque sentado a alguma distância da casa estava a árvore. Eu sabia que não podia ser a mesma árvore do terreno abandonado, mas ao mesmo tempo sabia que era, ou pelo menos uma parte diferente da mesma árvore que fez os túneis e apareceu no meu velho mundo, em qualquer lugar que fosse. Porque eu comecei a ter esse pensamento assim que saí da casa. Eu não achava que este era o meu mundo. Não exatamente. Eu podia ver uma ilha maior a alguma distância e poderia ter pessoas nela, hotéis e carros e aviões, ou talvez não, pois essas coisas podem não existir aqui. De qualquer forma, minha intuição recém-descoberta estava ficando mais forte, e eu podia dizer que, como se chamava? O contra? Não, a textura das coisas era diferente de alguma forma, mesmo que apenas um pouco. Não é ruim ou assustador, apenas diferente. Ainda assim, depois de algumas horas explorando a ilha e verificando a casa, comecei a me sentir terrivelmente solitário, mesmo com a árvore por perto. Decidi voltar para o túnel e continuar. A parede do porão desapareceu enquanto eu caminhava até lá, e entrei nos túneis novamente. Pouco tempo depois encontrei minha segunda versão da casa, muito parecida com a primeira. A parede desapareceu em um porão, mas este estava longe de estar vazio. Era uma espécie de oficina, cheia de ferramentas que eu não conhecia. Olhei para baixo e vi 43 riscado no chão. Quem estava fazendo isso? E por quê? Eu ia explorar a casa com mais cuidado desta vez.
pois parecia que havia pessoas aqui. Mas então congelei, encostado na parede de tijolos, ao lado de uma pequena pilha de tábuas, havia uma marreta. Tentando ficar quieto, eu rastejei e peguei antes de voltar para o túnel. Quando eu era pequeno, antes de papai morrer, ele adorava caçar. Eu nunca fui com ele e não me lembrava muito do que ele caçava, mas eu sei que ele tinha um velho cão que ele tinha desde antes de eu nascer. O cachorro só o amava. Bem, ele ia estar no rastro de alguma coisa. Quando Rocker, seu nome era Rockefeller, sentiu o cheiro, foi como se ele estivesse em transe. Ele ia e ia, de um lado para o outro, e ao olhar para ele, parecia que ele estava tendo um ataque. Ao mesmo tempo perdido e certo. Mas o que quer que Rocker soubesse ou não, ele sempre encontrava o que procurava. Eu me sentia como ele agora. Eu estava me movendo cada vez mais rápido. Senti como se estivesse no rastro de algo ou viajando em memórias que não tinha, agarrando a marreta com força. Pude ouvir o zumbido crescendo da música distante na minha cabeça quando virei a última esquina. Então, ficou em silêncio. Havia outra parede de tijolos e quando me aproximei, ela caiu. Era outra sala do porão, mas esta era muito menor. Continha uma mesa, um baú de roupas e uma velha cama de metal que havia sido quebrada. Na parede de tijolos, uma mulher estava usando uma das pernas de metal da cama para atacar a parede e o que quer que estivesse atrás dela. Senti minha cabeça começar a girar quando eu olhava para ela por trás. E quando ela se virou para olhar para mim, olhos arregalados de surpresa e medo. Senti a marreta escorregar de minhas mãos enquanto eu tropeçava contra a parede agora. Eu mal conseguia respirar, mas quando consegui dizer uma única palavra... Rachel? A mulher olhou para mim. Sua expressão era menos temerosa, mas ainda cautelosa. Ela tinha a perna da cama parcialmente levantada em advertência. Sim? Eu conheço você? Era ela, mas não era. Muito parecida com a árvore da ilha. A Rachel parecia alguns anos mais velha e, embora parecesse estressada e confusa no momento, seus olhos não pareciam pesados, pela mesma tristeza silenciosa que eu reconheci observando a outra Rachel por todo esse tempo. Ainda assim, eu não sabia como responder a sua pergunta. E não soar assustador ou louco, eu a encarei por um segundo, vacilante, quando ela perguntou outra coisa. Você saiu do túnel da árvore, certo? Eu balancei a cabeça, grato por algo que eu poderia responder facilmente. Estudando, ela disse: de onde você veio? Antes do túnel? Eu corei, enquanto tentava pensar nas palavras certas. Bem, eu vim do Texas, originalmente, quer dizer... Ela sorriu para mim por um segundo antes de se segurar e tentar parecer séria novamente. Sim, ok, mas... Tipo, você sabe como a árvore funciona? Como você conheceu o túnel? Como você chegou até aqui? Suspirando, esfreguei minha cabeça. Olha, eu sei que isso vai parecer loucura, mas eu tinha um trabalho assistindo uma mulher presa em um quarto. E essa mulher era você. Ou outra versão de você. E ela me pediu ajuda e eu não pude ajudá-la. E então eles me levaram e eu descobri que ela estava morta há muito tempo. Mas eu poderia ver o futuro. E então eles me colocaram algo da árvore em mim que estava nela, que a matou. E então eu escapei. E então eu percebi para onde ir e encontrar a árvore das coisas que ela pintou. E de alguma forma eu sabia como entrar nos túneis para encontrar pontos diferentes. E eu tenho certeza que os túneis levam a mundos diferentes. E eu peguei essa marreta e eu... Cacete, calma. Respira. Você vai desmaiar? Ela estava sorrindo novamente. E desta vez ela não tentou esconder. Ela olhou para o que restava da cama, para onde a marreta estava. Você disse marreta? Então sim,
eu acredito em você. Eu também estive nesses túneis. Meu ex-namorado me enganou para me mudar para cá. Que ele pudesse me amarrar numa árvore em seu lugar. Bom, não me amarrar à árvore literalmente. Tome o lugar dele como... o quê? Um amigo da árvore ou algo assim? Eu realmente não sei. Está tudo muito fodido e eu não entendo tudo isso. Mas o que eu entendo é que o filho da puta me empendurou aqui. No começo, pensei que poderia soltar alguns tijolos ao longo do tempo, mas não. Ele colocou uma camada de concreto do lado de fora dessa vez. Bom e velho Phil. Eu penso nele principalmente como um filho da puta agora. Isso está levando uma eternidade. Eu me aproximei e coloquei minha mão na marreta. Deixe-me fazer isso um pouco. Podemos nos revezar. Tínhamos removido ainda mais tijolos do que ela havia conseguido, mas a parede de concreto estava apenas começando a mostrar pequenas rachaduras. Eu queria apenas continuar olhando para ela, tê-la falando comigo, mas eu sabia que ela estava cansada. Ela sentiu com relutância e soltou o martelo, antes de balançar. Eu olhei para ela. Há quanto tempo você está assim? Rachel fez uma careta. É difícil dizer com certeza, mas acho que cerca de 8 meses. Deixei o martelo cair novamente enquanto meus olhos se arregalavam. Como você sobreviveu todo esse tempo? Sua carranca se aprofundou. É a árvore. Ela não vai me deixar morrer. Eu apenas mergulho no túnel todos os dias por um tempo e nunca fico com fome ou sede. Um pensamento me ocorreu então. Por que você simplesmente não escapou pelos túneis? Ela rapidamente balançou a cabeça. Não, obrigado. Eu estou farta de ver outros mundos. Alguns deles não são tão legais. Eu não quero ficar mais amarrada à árvore do que já estou. Eu só quero sair daqui, para o meu próprio mundo. E então eu posso tentar descobrir como me livrar da minha conexão com a árvore para sempre. Rachel deu de ombros. Eu teria feito isso eventualmente com as partes estúpidas da cama. Mas quem sabe quanto tempo levaria? Ela sorriu novamente. Estou muito feliz que você veio ajudar e trouxe uma marreta com você. Devolvendo seu sorriso, eu balancei a cabeça enquanto levantava o martelo novamente. Eu também. Estávamos ambos torcendo de suor quando rastejamos pelo buraco que fizemos na parede. Rachel me disse que achava que seu ex-namorado tinha ido embora há muito tempo, mas ela não tinha certeza, então tivemos que ter cuidado. Agarrando a marreta de dentro da sala, seguimos em direção às escadas. A casa estava decorada, mas silenciosa, e não vimos sinal de ninguém enquanto caminhávamos até a porta da frente e a abrimos. Lá fora, o sol estava nascendo em um novo dia, e enquanto caminhávamos para a varanda, eu pulei um pouco. Quando Rachel pegou minha mão e deu um aperto, olhei para ela. Eu não fui capaz de ajudar a outra Rachel, mas talvez esse nunca tenha sido o ponto. Eu achava que agora ela podia ver mais do que apenas outros lugares ou o futuro. Ela tinha sido capaz de ver em outros mundos e possibilidades, como este, onde outra versão dela estava presa e precisava de ajuda. Um lugar onde eu não seria caçado e ela poderia ser livre. No final, mesmo sabendo que estava morrendo, Rachel estava determinada a nos ajudar a ficar juntos e felizes. O sol da manhã pintou lindas cores no rosto de Rachel, e olhando em seus olhos, eu vi o quanto ela parecia com a mulher que eu tinha observado, me importado e tentado salvar. A mulher que no final me salvou. Eu queria contar tantas coisas a Rachel, fazer tantas perguntas a ela, mas tudo isso poderia vir depois. Apertando sua mão de volta, eu andei com ela para longe de casa. E por enquanto, isso era o suficiente.